Deixa eu agradecer a presença aqui no estúdio da Espaço FM, o doutor João Pedro Cavalli Júnior. Cavalli, te agradecer essa grande gentileza de estar aqui com a gente ao vivo, aqui no estúdio, às 18h08, às 6h08, final da tarde, linda. Temperatura de 29, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rogério, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui, eu agradeço muito o convite, né? É um prazer estar aí para poder dividir com os teus ouvintes um pouco da minha experiência. Né? Eu vou começar por aí, porque muita gente, desde o fim de semana, está assistindo um vídeo, um rapaz, o senhor está lá de capacete, enfim... Primeiro, ele foi postado, esse vídeo foi publicado dia 28 de dezembro. Primeiro, que prova foi essa? Cuiabá, primeira colocação, Heavy Pro Class. Isso, e aí? Cuiabá Hard Enduro, tá? É um campeonato de enduro, tá? De nível nacional, certo? E, na verdade, são duas provas, dois campeonatos juntos. Então, para situar os teus ouvintes, Rogério, eu vou tentar ser bem sintético, tá? Existe o Campeonato Brasileiro de Enduro, tá? Que é o enduro tradicional, certo? Nós temos várias pessoas aqui de Farroupilha, amigos meus, que participam, né? Existe um outro campeonato, que é o Campeonato de Hard Enduro, que hard em inglês é duro, difícil, né? Que é um outro campeonato nacional também, que procura andar em trilhas mais fechadas, mais pesadas, mais travadas, tá? E aí, então, a partir de uma competição que aconteceu em 2019, patrocinada pela BMW, tá? Que é o GS Trophy, ou seja, o troféu GS. GS é o modelo da moto de uso misto que a BMW vende, né, no mundo todo, é o modelo que eu tenho. Então, a partir desse torneio que aconteceu o ano passado, do qual eu participei, né? Participei da eliminatória da região sul do país, que foi em Santa Catarina, fui classificado para a final em São Paulo, fui lá e participei em São Paulo também. Enfim, pessoas que participaram disso pensaram assim, puxa, nós temos um público que anda com essas motos de alta cilindrada, de uso misto, chamadas Big Trails, né? Que gosta de andar no off-road, né? Mas não tem um palco, um campo para isso. Tá? Acaba andando sozinho, com um ou outro amigo e tal. Então eles pensaram, vamos criar um torneio disso, né? Para juntar essa tribo, vamos chamar assim, né? Então eles criaram o BITS, tá? Que é uma sigla que diz Big Trail Enduro Series, né? Então é uma série de etapas de competição de enduro para motos Big Trail, que acontece paralelamente ao HEBS, que é o Campeonato Nacional de Hard Enduro. O que aconteceu? Eles fizeram 5 etapas, programaram 5 etapas, né? E houve, com a pandemia, muitas etapas foram adiadas. E essa etapa de Cuiabá, ela ficou jogada para dezembro, então. Né? E o que aconteceu? Eu estava ansioso para participar disso. Mas isso tudo acontece ali no eixo São Paulo e Minas. Tá? E, excepcionalmente, essa etapa em Cuiabá. Então é longe, é dispendioso, precisa de tempo e tal, eu preciso me organizar, porque, né, com o trabalho e tal. Então tirei férias em dezembro para participar dessa etapa aqui, que foi dia 5 e 6 de dezembro em Cuiabá, nos arredores, né, no subúrbio de Cuiabá, na zona rural de Cuiabá, entre Cuiabá e a Chapada dos Guimarães. Quem tem essa coisa, essa localização na cabeça, então vai entender do que eu estou falando, né? Então eu me organizei e fui rodando até lá, porque o motociclismo é uma paixão minha de uma vida inteira. Eu gosto muito de viajar, né? E além de viajar, eu também gosto do off-road. Então juntou as duas coisas. Eu pensei, eu vou tirar minhas férias agora em dezembro, aí eu embarco na minha moto e vou pilotando feliz até Cuiabá. Lá eu vou participar da prova e depois eu volto, faço uma viagem aí de praticamente 2 semanas, feliz da vida, juntar as duas coisas. Então, é um campeonato de 5 etapas, a 5ª etapa vai acontecer em fevereiro, em Barão de Cocais, Minas Gerais, né? Vai estar presente? Mas não vou participar porque não tenho férias, então não vai dar para participar, né? E aí então vou participar dessa etapa e foi um espetáculo, assim, eu me diverti demais, né? A sua curiosidade, para ir acompanhando um pouquinho do histórico, está perfeito. Foi até Cuiabá,
com a tua BMW 1.200 cilindradas Isso, que aparece no vídeo, esse. e participou da prova com a mesma moto. Com a mesma moto. Então, quer dizer, tinha isso também, esse complicador, Rogério. A moto era para rodar, para viajar, eu tinha que fazer a prova com cuidado suficiente para não danificar nem a moto e nem o piloto, porque eu ia ter que voltar tudo depois, né? Como de fato voltei. Uma curiosidade, o peso da tua moto, 248 quilos, é isso? É 238 quilos Tá. a seco, tá? Aí tem que acrescentar os fluidos necessários para ela funcionar, óleo, líquidos e combustível e tal. Isso aí vai beliscar os 270 quilos, mais ou menos. Bom, a prova em si, o visual muito bonito também, ou não se curte, na prova está se preocupado com outra coisa. Eu te digo assim que o interior de São Paulo e Minas, nesse aspecto cênico, é melhor. Tu pode fazer fotos melhores, tá? Lá em Cuiabá era mais um cerrado, assim, sabe? Aquela vegetação mais baixa, né? E não tinha montanhas, assim, não tinha visuais, tá? Então era uma prova mesmo para curtir o caminho, a dificuldade do obstáculo. Cavalho, uma curiosidade, foi sozinho para lá ou com uma turma de Farroupilha? Não, fui sozinho. Fui e voltei sozinho. Quantas horas de viagem? Olha, comparadas? E com ritmo de férias e tal, né? Eram 2.100 quilômetros, eu fiz em 4 dias. Né? Eu saí na segunda-feira, ao meio depois do almoço, né? Aí fui até Chapecó, né? De Chapecó eu fui a Naviraí, que já é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, que é Mato Grosso já. E Rondonópolis, Cuiabá, onde eu cheguei na quinta-feira, ao meio-dia. Né? Na verdade, foram 3 dias de viagem. Né? Cavalho, o que chama a atenção e também o que ajudou também na divulgação toda, vem aí que eu te peço permissão, é a curiosidade do que aconteceu contigo nesse histórico mais recente. Exatamente. Numa prova, sofresse o que é um princípio de infarto? Na verdade, o que aconteceu, tá? Foi, o pessoal lá não me conhecia, eu não conhecia ninguém lá, tá? Daí, então, eu fiz amizade com o pessoal e tal, e no final da prova, então, depois quando eu cheguei, porque a prova tem particularidades, não é uma largada assim como uma corrida, onde todos largam juntos e ganham o primeiro. A gente corre contra o relógio, mas cada um larga de minuto em minuto, tá? E aí, quando eu, assim, nos últimos, vamos dizer, 500 metros do trecho, o trecho era um circuito de 32 quilômetros, uma volta só de 32 quilômetros. Pois dentro desse último quilômetro, vamos dizer 500 metros do ponto de chegada, eu alcancei o rapaz que ficou em segundo lugar, que era o meu adversário direto, que eu mais ou menos imaginava. Eu alcancei e ultrapassei ele. Aí eu pensei, puxa, eu acho que agora eu tenho chance de ganhar essa prova mesmo. Sabe? Então a emoção veio. E aí eu contei pro pessoal da organização que estava ali na chegada, né? Essa história de eu ter infartado justamente fazendo trilha, não era uma competição, era um sábado feriado, dia 15 de novembro de 2014, né? Caiu num sábado, era o feriado, dia da República, né? E eu estava fazendo trilha com uns amigos aqui de Farroupilha, né? Inclusive o nosso amigo Marcos Benvenuti estava junto, né? Ele era o puxador dessa trilha, né? A trilha que normalmente se faz no sábado aqui, né? E a gente estava ali perto do Hotel Samuara e eu comecei a sentir a dor no peito, né? E aí então... Sem histórico, né? Sem histórico. Vida físico ativo. Eu corria 1 hora, corria 10 quilômetros e tal, né? Fazia academia, etc., musculação. E tive esse episódio de infarto, que foi, na verdade, uma obstrução de uma artéria do coração, tá? Isso, então, acabou sendo resolvido com um cateterismo, o médico foi lá e desobstruiu. Na sua curiosidade, até chegar ao Tá. atendimento médico. Mas aí o que aconteceu? Então a gente estava ali perto do Hotel Samuara, que é um local de fácil acesso, né? Comparado principalmente com as trilhas que a gente costuma andar aqui em direção a São Venelino, por exemplo, né? E aí o que aconteceu? Dor e tal, e aí eu digo, chama o SAMU. Eu pedi, chama o SAMU porque eu tô tendo alguma coisa séria aqui, e eu desconfiava que era coração mesmo, por causa do tipo de dor, por causa dos sintomas. Um formigamento no braço, um formigamento na boca, na língua, dor forte no peito e tal, aquela coisa. Eu digo, chama o SAMU, né? Aí o pessoal já chamou, ligou e tal, o SAMU veio rapidamente, né? A partir da descrição de sintomas, eles viram o que era, né? Já me levaram para o hospital da Unimed, eu já fiz o cateterismo em seguida, assim,
Foi assim, o atendimento foi rápido, né? Porque eu estava próximo de uma via de acesso normal para a ambulância chegar, né? E a intervenção do médico que fez o cateterismo foi o Dr. Marco Túlio Zanettini, que é meu cardiologista até hoje, né? Depois disso, né, eu comecei a me tratar com ele. Então fizemos o cateterismo e isso me salvou, mas foi assim, ó, foi por meia hora. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Esse tipo de infarto que eu tive é aquele infarto que acontece sem aviso prévio, sem histórico, né? Quem não conhece alguma história, por exemplo, de um jogador de futebol que caiu em pleno gramado e teve uma morte fulminante? Isso já aconteceu mais de uma vez, né? E é aquele tipo de infarto, então, né, que é um coágulo que está circulando por dentro do organismo da gente, que a gente não sabe que tem, e daqui a pouco ele chega num ponto onde tem um estreitamento de veia e ele entope como uma rolha, né? E aí, então, precisa do cateterismo para desobstruir. E o que acontece? Então, esse tipo de infarto, ele é muito comum nessa faixa dos 50 anos, né? Eu tinha 48 na época, estou com 54 hoje. Tá? Então, eu estava mais ou menos na fase crítica de acontecer isso, né? E aí, então, enfim, o socorro foi rápido, né? E aí eu contei para eles. Por quê? Porque os conselhos que eu recebi na época que isso aconteceu foram no sentido de levar uma vida pacata. Vou te resumir nessa expressão. Tá? E eu sempre fui motociclista, sempre adorei motociclismo, está no meu sangue, né? É o meu brinquedo, é o meu hobby, é a minha paixão, né? Eu sempre gostei de trilha, né? Do off-road, né? Sempre fui trilha, eu sou da época da velha guarda dos trilheiros aqui de Farroupilha, quando o esporte começou aqui no fim dos anos 70, início dos anos 80, né? E sempre gostei disso, e faz assim um pouco menos de 20 anos que eu descobri as viagens de mototurismo, né? Comecei a viajar, então comprei moto maior e tal para poder viajar, e tenho viajado bastante. Sempre que eu tenho algumas férias, alguma possibilidade, eu faço alguma viagem. E aí então eu pensei, puxa, eu vou ter que abrir mão disso, né? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Já o baque de eu ter que começar a tomar remédio de uso contínuo, né? Que eu nunca tomava remédio, eu sempre fui, né, resistente a tomar remédio, né? E então, puxa, é uma mudança muito grande de vida, né? E aí eu assim, eu pensei, não, eu vou tentar resistir, sabe? Vou tentar resistir. Com calma, claro, sempre com orientação médica, né, respeitando os limites que me eram colocados. Eu procurei voltar para a minha atividade física, né, para readquirir um condicionamento, apesar de que o meu músculo cardíaco já não funciona 100%, né, porque o infarto ele causa a morte de uma parte do músculo cardíaco, né? Então já não tem mais a mesma resistência, né? Mas eu procurei readquirir esse condicionamento e não parei de treinar na moto. Galera, se liga nessa história aqui do João Pedro. Isso que é superação. Bacana da motoca é isso, essas provas que a gente faz e as pessoas que a gente conhece. Olha aqui. O cara correu numa BMW 1200, tem quantos quilos? 238 quilos a seco. 238 quilos, é praticamente mais do que o dobro da moto que a gente anda. E olha aqui, o cara foi campeão na categoria dela, Heavy Power Class, das motos mais difíceis, percurso mais difícil. E não é só isso não. Você veio de onde? Eu vim de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, 2.100 quilômetros aqui. 2.100 quilômetros o cara andou. E aqui, chegou aqui, fez a prova e ganhou em primeiro. E não é só isso mais também não. O que aconteceu com você há 6 anos atrás? Pois é, eu sofri um infarto do coração. Estava justamente fazendo trilha. Estava com uma motinho de trilha, né? Uma TTR 230. E aí, tive que ser socorrido às pressas. Como eu estava contando, sorte que estava próximo do estradão e o SAMU conseguiu vir me buscar, me resgatar. E foi assim bem em cima da hora. O médico falou que se demorasse mais uma meia hora, ou seja, se eu tivesse numa trilha mais travada, algum lugar de pior acesso, não teria dado tempo. Nossa. Galera, olha aí. O cara anda 2.000 km rodado, vai voltar pilotando a moto. E assim, chegou aqui, pilotou, fez bonito, levou o primeiro colocação. Isso aí que é superação.